Fala, meu querido, minha querida, tudo bem com vocês? Evandro Gonçalves na área para trazer mais um vídeo aqui para vocês. E o vídeo de hoje é sobre racismo. E aí, vamos falar sobre o que é o racismo? O que é injúria racial? Bastante parecido aí algumas vezes com o racismo. O que acontece com a vítima do racismo no Brasil? E o que acontece com o agressor, no caso aí o racista? Quem define quem é racista? No Brasil. E também vamos falar sobre a Fundação Palmares, é isso mesmo, a Fundação Palmares, né? E também vamos falar ainda sobre a figura do seu Sérgio Camargo, que é a figura que preside aí, beleza? Então fica comigo até o final desse vídeo aí, beleza? Vamos falar sobre esses temas aí bastante pertinentes e que estão bombando nas redes. Firmão? Demorou? Depois da vinheta. Bom, é isso, galera. Então é o seguinte, primeiramente, o que é racismo no Brasil? Bom, o racismo é um crime tipificado aí no Código Penal, no seu artigo 20, é tratado lá na Constituição de 1988, é colocado como crime inafiançável, ou seja, não cabe fiança, imprescritível, ou seja, não importa o tempo que foi cometido, se ficar provado que a pessoa cometeu, ela vai pagar pelo crime, será presa. Então, assim, não cabe fiança, não prescreve, ou seja, o tempo que passou, que foi cometido, não conta, não tem essa, tipo, foi muito tempo atrás, não. Cometeu o crime, vai pagar. Para você ter uma ideia como é tão grave, para você ter uma ideia, o homicídio, que é algo assim gravíssimo também, esse homicídio em alguns casos aí apenas não prescreve, mas o homicídio prescreve, tem tempo aí, há uma visão da lei aí até 20 anos, né, para prescrição e tal, alguns casos não prescreve. Para você ter uma ideia, o homicídio prescreve, mas o racismo não. Então observa, fica atento aí nessa questão do racismo, beleza? Bom, é tipificado aí no Código Penal, é uma lei, né? A Lei 7.716 de 1989. É isso mesmo, é uma lei. E o que é o racismo? Como é que fica comprovado que é o racismo, Evandro? Bom, o racismo é um ato praticado contra um grupo ou uma coletividade de pessoas, né? E qual é o ato? É o ato, por exemplo, de impedir o acesso aí a elevadores, impedir o acesso aí a, digamos, a entrada social, por exemplo, de prédios e etc, a comércio, também de negar aí a vaga de emprego no caso de empresas privadas. Se for cometido essas coisas, é tipificado como racismo. E a pena para isso, meu querido, minha querida, abre o seu olho, racista. A pena para isso varia de 1 ano e meio a 3 anos de pena em regime fechado, ok? Então fica atento nisso daí. E a injúria racial, Evandro, como é que é a injúria racial? Bom, a injúria racial também, Lei 7.716 de 1989, só que tem aí alguma variação. Por exemplo, é um crime praticado contra um indivíduo, o indivíduo, não a coletividade, mas sim ao indivíduo. Como é que se fica aí comprovado? Bom, quando esse indivíduo é atacado aí quanto à sua cor, raça, etnia, religião e até mesmo aí ao seu país. Bom, e a pena para isso? A pena é um tanto branda, né? Diferente da pena do racismo. 1 ano e meio de reclusão ou multa, que geralmente os advogados sempre acabam puxando para o lado da multa, né? Quando tem um cliente nessa situação, diferentemente aí do racismo. Então há uma diferença entre racismo e injúria racial, e é por isso que a pessoa que comete tais crimes sempre puxa para o lado aí da injúria racial, né? Querendo se safar aí pelo crime de menor potencialidade, menor tempo aí de prisão e até mesmo multa.
Bom, então essa é a diferença aí. Enquanto o racismo é contra um grupo de pessoas ou uma coletividade de pessoas, a injúria racial é contra o indivíduo, uma única pessoa. Firmeza? Dito isso, vamos passar para o próximo tópico, a Fundação Palmares. Quem é essa fundação, Evandro? Para que serve essa fundação? Bom, a Fundação Palmares é uma fundação que visa, que tem a sua função voltada para a defesa, voltada aí para sendo como a guardiã aí da cultura, né, brasileira e toda a sua bagagem, né, toda a sua bagagem no que diz respeito a participação da cultura africana, do povo negro aí, com toda a sua riqueza de cultura na nossa cultura brasileira. Ou seja, vai guardar-se aí a memória, a tradição, a cultura, a participação, né, toda essa história aí da cultura africana, né, e a sua participação na cultura brasileira. Ou seja, vai se guardar a história, vai se preservar aí essa participação tão importante da cultura, né, africana na cultura brasileira, porque o povo negro deu grandes contribuições para essa cultura desse país. Não tem como negar, não adianta. A cultura brasileira, ela tem aí na sua raiz aí a participação africana, e isso não tem como negar, não tem como esconder. Então, essa Fundação Palmares tem essa função, a preservação desta participação, dessa contribuição. Bom, e falando dessa fundação, chegamos aí à figura que a preside. É isso mesmo, o presidente dessa fundação. Quem é, Evandro? É o seu Sérgio Camargo. Exatamente, quem é esse Sérgio Camargo? Bom, esse Sérgio Camargo aí é uma figura que foi colocada lá por Alvim, é isso mesmo, aquele mesmo que caiu por conta de alusões nazistas na Secretaria da Cultura. E aí após a caída, né, após a queda, né, deste Alvim, o seu Sérgio Camargo ficou, né, aí chegando depois a Regina Duarte para assumir a pasta da Secretaria da Cultura. Seu Sérgio Camargo ficou, mas não assumiu. Não assumiu aí a presidência da Fundação Palmares, houve aí uma treta jurídica e etc e tal. Bom, a justiça o impediu, já que os pensamentos desse senhor vai contra aí o propósito da Fundação Palmares. Bom, e o fato desse camarada ter sido impedido pela justiça, né? A justiça dizendo aí que poderia ser ilegal, etc, já que ele não preserva aí as razões pela qual existe esta fundação. Bom, isso daí já fez o cair nas graças do Jair Bolsonaro, porque parece que tudo que vai contra as regras, vai contra as leis, a justiça, o Jair adora, né, Jair? É estranho isso daí. Mas bem, esse camarada, o seu Sérgio Camargo aí, ele logo em seguida, ele veio aí depois de alguns meses, veio assumir a presidência porque o STJ derrubou a liminar que o impedia de assumir. Bom, então agora ele é o presidente da Fundação Palmares. E agora, Evandro? Bom, agora é o seguinte, esse camarada aí, os comentários que ele trabalhou para derrubar a secretária, então secretária da Cultura, a Regina Duarte. Bom, já vai tarde. É o seguinte, esse camarada derrubando a Regina Duarte aí pelos bastidores, agora ele permaneceu e vai fazer aí as suas escolhas, né, bastante estranhas, já que esse camarada ele tem uns pensamentos bastante esquisitos. Vamos lá, quais são os pensamentos dele, Evandro? Bom, primeiramente, esse camarada ele repudia a figura de Zumbi dos Palmares. Ele acredita que o Zumbi dos Palmares não tem que ser reverenciado, não é aí um herói, nada. Esse cara não passou aí de uma figura utilizada como herói pela esquerda na época e até os dias atuais para manobra do povo negro, fazendo esse povo massa de manobra. Então ele repudia a figura de Zumbi dos Palmares. Esse camarada ele é contra também aí as cotas raciais. Esse camarada ele é contra o Dia da Consciência Negra. Esse camarada
Ele não acha que Zumbi dos Palmares deve ser reverenciado, e sim a Princesa Isabel. É isso mesmo, pasme, meu querido. Tem alguém aqui querendo homenagear a Princesa Isabel. Uma mulher digna, muito digna de reverenciamento. Ela libertou os escravos, Evandro. Bom, ela libertou, a gente sabe como é que foi, né? Bom, esse camarada também, ele acredita que o racismo é coisa de mimimi de esquerdista. Ele acha também que quando uma figura é atacada como racista, essa figura ela é vítima do esquerdismo. Ela é a vítima. O racista é vítima do racismo. Olha só que camarada maluco. Aí eu quase que me esqueço. Esse Sérgio Camargo também acha que para os negros ter vindo para o Brasil como escravo foi a melhor coisa que aconteceu na vida deles. Nossa, mas como foi bom esse camarada. Meu, para ele os escravos no Brasil tiraram a sorte grande, meu. Foi melhor vir para o Brasil ser escravo do que ter ficado lá na África. Ou seja, foi melhor ter sido arrancado, extirpado aí da sua terra natal, da sua família, do seu povo, do seu país e vir ser escravo no Brasil. Puxa, que negócio, hein, Sérgio? Caramba, será que você gostaria de passar por uma situação dessa? Como experiência, Sérgio, coisa pequenininha, coisa fina, coisa, sabe, tipo um mesinho só, né? E não vamos nem dizer aí ser escravo, só mesmo aí a viagem, a rota da viagem, nas condições semelhantes a que os escravos foram trazidos para cá. Vamos ver se o senhor vai continuar com essa opinião aí. Ah, Sérgio, abre o teu olho, parceiro. Será que ele também usa cloroquina? Vai saber. Bom, essa é a figura do seu Sérgio Camargo. Bom, e qual foi a última do Sergião? A última do Sergião e a Fundação dos Palmares, já que ele preside essa fundação, foi criar aí um selo de não racista. É isso mesmo, a Fundação Palmares criou um selo que garante que o camarada não é racista. O que virá depois a gente não sabe, mas foi criado um selo que a fundação garante. Não é racista? Bom, ele só não explicou como, qual é o método, né? Baseado em que ele vai afirmar que uma figura não é racista. Bom, ele já deu algumas dicas. Se a figura que estiver acusando o camarada de ser racista, se ela for um negro, então quer dizer que a outra, né, o acusado, ele não é aí racista de verdade. É meio confuso, mas vamos parar para analisar aqui. Uma figura acusa a outra de racista. Bom, se a figura acusadora for um negro, logo a outra não é racista. Isso baseado aí nas ideias do seu Sérgio Camargo. Ou seja, o racista, né, a figura que está sendo acusada, ela é vítima da pessoa que sofreu o ato, que sofreu o crime. É maluco de entender isso aí. É estranho, mas vamos fazer uma forcinha aí. Então é assim, é o esquerdista que está acusando a pobre vítima que cometeu o crime. Por quê? Porque a outra é esquerdista e é mais sabe-se lá o quê? De acordo aí com os pensamentos sergianos. Brincadeira, né? É que no Brasil o racismo é estrutural, ele é velado, ou seja, o camarada bate, dá tapinha nas costas, aí quando o negro ele vai embora do círculo aí, da amizade, do momento, o cara pega e fala lá as piadinhas racistas dele. No Brasil o racismo é estrutural. Sabe o que é racismo estrutural, meu querido? É aquele racismo que a pessoa comete sem ao menos saber que está sendo cometido, que já está nas suas entranhas, já está no seu interior, já faz parte da pele da pessoa. A pessoa é racista, nem se imagina racista, e quando é apontado o seu ato, ela não aceita porque ela não vê aquilo como uma ofensa racial. É exatamente isso. Sabe aquelas piadinhas sem graças? Preto parado é suspeito, correndo é ladrão. Sabe aquela piadinha sem graça?
Ah, foi feito nas coxas. É uma palavra racista isso aí, porque no passado as telhas, quando eram fabricadas lá sobre as coxas, sobre as coxas dos negros escravos. E por eles ter estaturas diferentes, corpos diferentes, elas nunca saíram igual no mesmo padrão. Daí veio, né, quando veio a pergunta, ué, por que essas telhas estão assim, uma de um jeito, uma de outro? Ah, é porque foi feito nas coxas. Então você que usa esse termo, saiba, é um termo racista, é um termo pejorativo, ok? Assim como também as falas do Babu lá no BBB, um programa que eu não assisto, não acompanho, mas que repercutiu bastante, e aí a gente vai atrás, porque eu trabalho com educação, então fui atrás para ver, e aí acabei, pô, que coisa linda as palavras dele. Bom, tudo que é negativo é atrelado ao negro. Tudo que é negativo é atrelado ao negro. Então é a nuvem negra, uma nuvem carregada que vai trazer bastante prejuízo. É a peste negra. Pô, tudo que é ruim é atrelado ao negro, né? Então assim, a gente vê que faz parte de um racismo estrutural. Isso foi pensado lá atrás. Então hoje a gente tem que dissipar, acabar com esse pensamento, acabar com essa história. Vamos colocar a cabeça para pensar, galera, e ver que é o seguinte: mais vale hoje a valorização do ser humano, independente do espectro político, ideológico, da sua cor de pele, porque é inaceitável que uma pessoa hoje venha a ser racista. Se no passado já era inaceitável, hoje muito menos, mediante a tantas informações. Bom, e tem mais. Essa parte do racismo estrutural, você vê que o racismo estrutural, quando algo que é negativo é atrelado ao negro, mas algumas coisas que é atrelada aí, que são boas, por exemplo, não são atreladas ao negro. Por exemplo, a grana preta. Pô, uma grana preta, é preto, não é uma grana negra. O café preto, um cafezinho preto. O cafezinho preto é bom, não é um cafezinho negro, né? Tem ainda aquela parte, meu carro é preto, não é um carro negro. O carro preto é mais valorizado que o carro branco, por exemplo. Se não é hoje, já foi um dia. Mas olha só a cena. Então, assim, tudo que é ruim é atrelado ao negro. Então, isso é racismo estrutural, né? E aí as nossas crianças vão crescendo com este pensamento. E aí é por isso que nós temos aí o racismo sendo passado de geração para geração, através dessas piadinhas sem graças e malditas. É isso mesmo, essas falas malditas. E é isso que nós temos que trabalhar para quebrar, acabar, extirpar isso da nossa nação, já que o Brasil é um país mestiço. É isso mesmo, goste de você ou não do termo, é um país mestiço, é um país onde a sua cultura foi produzida, foi construída com a contribuição aí de 3 povos, né? Os europeus, os africanos e os indígenas. É isso mesmo, o povo indígena, embora o Abraham Weintraub, ele não goste desse termo, odeia índios, né? Mas os índios deram grandes contribuições para essa cultura, assim como os negros. Então, e os europeus também, obviamente, mas é isso que nós temos que valorizar, a participação de cada um, e não ficar acabando aí, colocando majorando uma cultura e outra. Todas foram importantes para a criação deste país aqui e desta cultura. Mas será que existe caso de racismo no Brasil, Evandro? Pô, eu vou lembrar para você, não só no Brasil como no mundo, mas vou lembrar para você de alguns casos. Bom, teve um caso lá daquela garotinha negra no Rio de Janeiro, que foi apedrejada simplesmente por estar trajada aí, né, com o traje da sua cultura religiosa, né, que ela era candomblessista. Bom, isto não é motivo para ninguém ser apedrejado, mas a garotinha foi, e ela disse lá na reportagem que, poxa, vai ser muito difícil esquecer, né, a dor daquela pedrada, dói na alma. Bom, nós temos aí o caso do goleiro Aranha, né, que foi jogar no sul do país e foi lá menosprezado, foi xingado de macaco, né, por aquela torcedora do Grêmio, depois teve toda uma polêmica. Nós temos aí o caso do jogador Tinga, temos aí, por exemplo, o caso da Maju, né, lá do Jornal Nacional. Tivemos aí o caso do jogador Emapé, né? Enfim, temos vários casos para citar. Vou deixar aqui na descrição vários casos para vocês consultarem e verem que é nojento o ato. Tenha um estômago, prepare o estômago, mas é importante a gente tomar ciência que esses casos não estão isolados.
não estão isolados. Temos aí vários casos de estudantes de universidades sendo atacadas, né, por essas pessoas que se julgam melhores que as outras por conta da tonalidade da pele. É por conta disso. Tá? Então vou deixar na descrição aqui para vocês diversos casos. Leiam, vai lá na descrição, confere, verifiquem que eu não estou falando besteira, beleza? E para finalizar os casos, nós temos aí o caso que agora está na mídia, onde um homem, né, o senhor George, foi assassinado aí pelo policial branco, que colocou lá o seu joelho sobre o pescoço do senhor George e acabou levando à morte. Bom, causou uma revolta danada, é um caso que está na mídia. E será que se fosse um suspeito branco, ele trataria da mesma forma? Eu acredito que não. Acredito que não. Depois disso, ainda tivemos a equipe de reportagem da CNN sendo toda presa lá nos Estados Unidos. E horas depois acabaram sendo libertadas, mas a equipe branca não foi presa, somente a equipe negra, né? Os policiais levaram aqueles homens por conta da sua cor, porque existiram outras equipes e eles não fizeram nada, mas a equipe jornalista negros não puderam trabalhar ali. Bom, é isso que eu tenho para falar para você, beleza? Então, assim, a gente voltando à Fundação Palmares, será que a gente precisa de um selo para poder dizer quem é racista e quem não é racista? Hoje é um selo, e amanhã será o quê? Amanhã será um selo para apontar que este é daquele partido e não do outro, daquele que nós apoiamos? E se você mudar de ideia, meu querido? Será que hoje você pode estar apoiando essas ideias aí, né? Por mais toscas que pareçam ser, mas e se amanhã você mudar de ideia? E aí você pode ser a vítima dessa rapaziada toda, dessa figura, né, sergiana aí, com esses pensamentos toscos, grosseiros, separatistas, né? Só lembrando que esse seu Sérgio aí, esse Sérgio, ele é negro. E é o que mais chocante, que é um negro que provoca aí uma situação de caça a direitos negros. É estranho, mas está acontecendo. É Brasil, né? É estranho, mas é Brasil. Bom, e para finalizar, o que eu trago para vocês são essas questões. Precisamos de um selo para dizer quando um camarada é racista ou não? Quem é que vai apontar isso? Não já tem lei para isso? Bom, meu querido, minha querida, eu que não tenho lugar de fala nessa história, estou trazendo aqui para essa discussão, né, para que a gente possa conversar a respeito, debater, porque é um tema importante. Sei que eu não tenho lugar de fala nessa história toda, no que diz ao racismo, ao preconceito racial, mas uma frase, apenas uma frase que eu quero que você entenda. Quem disse que é preciso ser preto para poder ter empatia e ser solidário para com as questões do povo negro? Quem disse que eu preciso ser preto para poder me comover com essa história e me indignar? Não, eu não preciso ser preto para me indignar com essas situações aí, com esses descalabros que estão fazendo e que sempre fizeram, mas que precisa ter fim. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like ou seu dislike. Se não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.